Agora que você já sabe o que quer, você já está fazendo a sua autogestão, agora vem um pequeno bloqueio para muitas pessoas, que é a falta de ideias. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá. Bom, muitas pessoas se queixam que não têm ideias. E já outras pessoas têm excesso de ideias. Eu, por exemplo, tenho um excesso de ideias. Eu tenho tantas ideias todos os dias, o tempo inteiro, que isso às vezes até me atrapalha. Por quê? Às vezes eu quero deixar de fazer uma coisa para executar uma nova ideia. E às vezes essa coisa que eu estava fazendo é uma coisa importante. Então, algumas pessoas sofrem de um lado de ter muitas ideias e outras pessoas sofrem por outro lado de não ter ideias. E aí, dependendo da base teórica e filosófica que fala sobre ideias, a gente entra em alguns conceitos que se embatem, né? Conceitos distintos. Mas eu vou explicar aqui o que é que eu acho, de onde eu acredito que vem as ideias, ok? Bom, eu era uma pessoa sem ideia para nada, até o momento em que eu comecei a estudar sobre determinadas coisas. Eu comecei a ler livros. Eu tinha o péssimo hábito de não ler livros. Aliás, o que eu vivi na escola, aqueles livros horríveis da literatura brasileira, me fizeram com que eu tivesse pavor a livros. E eu só comecei a ler livros em 2005. E foi justamente o livro O Segredo. E quando eu li aquele livro O Segredo, as coisas mudaram na minha mente. Eu passei a pensar diferente. Só que a melhor coisa que eu absorvi desse livro foi justamente o fato de eu conseguir ler um livro inteiro, gostar de ler e começar a comprar outros livros e consumir livros. E aí a minha mente ela se encheu de ideias a partir do momento que eu comecei a ler. Então, se você quer ser uma pessoa criativa, leia. Além de ler, experimente, fazer várias coisas, ser curioso e no sentido de tentar aprender coisas diferentes, faz com que você seja mais criativo e que as ideias comecem a surgir na sua mente. Vou te dar um exemplo. Eu sempre odiei também fazer qualquer coisa relacionada à culinária, mas ultimamente eu estou com vontade de aprender culinária, estou com vontade de aprender a cozinhar. E já nos primeiros dias que eu tentei cozinhar alguma coisa, algumas ideias de negócio já vieram do fato da cozinha, de juntar elementos de receita. Por que existe uma receita? O fato de existirem receitas, de se faltar um elemento, gera toda uma diferença de sabor na comida. Isso também pode ser traduzido para o meio dos negócios. E o fato de eu tentar aprender a cozinhar algumas coisas já me fez trazer novas ideias, ter novas ideias para eu utilizar nos meus negócios. Então, funciona basicamente assim. E por que funciona basicamente assim? Vamos lá, vamos pensar no nosso cérebro. A gente tem várias partes do nosso cérebro e o cérebro ele vai absorvendo tudo aquilo que a gente está consumindo de informação. As informações vêm pelos nossos órgãos do sentido, visão, audição, olfato, paladar, enfim, e tato, né? A gente absorve todas essas informações e o nosso cérebro ele guarda, fica no inconsciente e algumas pessoas também dizem que fica no subconsciente. Tem uma divisão aí de linhagens de estudiosos em que algumas linhas dizem que não existe o subconsciente, que só existe consciente e inconsciente, já outras linhas dizem que existe o consciente, subconsciente e inconsciente. Mas vamos deixar isso de lado, isso é tema para outro vídeo. Então o que acontece? Como a gente tem tudo guardado, né? E o nosso cérebro ele faz as sinapses, eles têm as ligações ali dos nossos neurônios. E são as sinapses que geram os nossos pensamentos e todas as ações que acontecem no nosso corpo, liberação de substância e uma série de coisas. Só que o que acontece? Vou usar um exemplo bem simples, mas que fique prático aqui. Digamos que eu aprendi sobre empreendedorismo, então eu leio muito sobre empreendedorismo. E as minhas ideias que eu aprendi sobre empreendedorismo estão aqui. Não tem nada a ver isso cientificamente, mas só para deixar mais claro. Estão aqui nessa parte do meu cérebro, ok? E digamos que eu estou aprendendo sobre culinária, ela está na outra parte do cérebro, lá do outro lado. O que acontece?
eu preciso fazer uma ligação. Quando há uma ligação entre o que eu aprendi aqui com o que eu aprendi aqui, quando há sinapses que vão juntar aqui, né, quando houverem a junção de memórias daqui ou memórias daqui, quando eles se juntarem, vai surgir uma nova conexão, e essa nova conexão vai servir como um estalo para a nossa mente. Vai surgir uma nova ideia ou a percepção de que você aprendeu algo naquele momento. É assim que funciona. Às vezes a gente tem um quebra-cabeça ali na nossa mente, né? Tem várias peças e sempre que há uma conexão é como se a gente juntasse duas ou mais peças do quebra-cabeça. Então é basicamente assim, e é daí que vêm as ideias. Quanto mais curioso você é, quanto mais coisas você assiste sobre determinados assuntos, busca aprender coisas. Então você aprende um pouquinho de mecânica, aprende um pouquinho de culinária, aprende um pouquinho de empreendedorismo, aprende um pouquinho daqui e dali. Com o tempo vão haver junções, vão haver conexões de um aprendizado com o outro, e aí ideias novas vão surgir, ou percepções de que você aprendeu alguma coisa. Então, a dica desse vídeo de hoje é: seja curioso, leia muitos livros. Inicialmente, compre um livro ou alugue na biblioteca, enfim, livro que lhe atraia, para você criar o hábito de leitura se você não tem esse hábito. Porque criar o hábito de leitura, ler um livro gostoso de ser lido, pode ser até um romance, pode fazer com que você goste de ler mais, e aí você vai buscar mais informações, mais livros, e aí você vai começar a compreender melhor as coisas. Então segue essa dica. Se você quer ser mais criativo, se você quer ter ideias, se você está querendo, tem o seu propósito aí, mas está com dificuldade, comece a ler coisas ou buscar até vídeos no próprio YouTube que vão fazer você se aproximar do seu objetivo. Então, se o objetivo é ganhar dinheiro, comece a ler ou assistir vídeos que falam sobre ganhar dinheiro. Então, procura sobre ganhar dinheiro. Quanto mais você assiste, mais você lê, mais informações vão chegar para o seu cérebro, que são as peças do quebra-cabeça, e uma hora essas peças começam a juntar e aí você passa a ter as novas ideias. Então é isso, o vídeo de hoje por falar sobre isso. Amanhã a gente tem um novo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!